Prefeitos da região lançam Frente Integra Sudoeste. Mais de 9 mil pessoas foram vacinadas com as 2 doses do imunizante contra a Covid-19 em Itapetinga. O ESB e Defensoria vão realizar a primeira edição virtual do casamento LGBTQIA+ coletivo. As inscrições começaram hoje. E ainda, você vai ver o quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio no Momento Olímpico. Segunda-feira, 2 de agosto, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Prefeitos da região lançaram na sexta-feira em Vitória da Conquista a Frente Integra Sudoeste. O movimento propõe que os prefeitos participantes atuem juntos na busca por recursos e investimentos nas esferas federal, estadual e também privada. União. Essa foi a tônica dos discursos apresentados durante o encontro que reuniu prefeitos do sudoeste da Bahia para a formação de uma frente de integração dos municípios da região. Quero dizer a vocês, a união faz a força e realmente nós precisamos fazer essa união. Quanto mais unidos nós estivermos, melhor para trabalhar por nossa região. A frente deverá ser formada por 73 municípios da macro-região de saúde, definida pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Governo da Bahia. O movimento é encabeçado pela prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, e pelo prefeito de Guanabi, Nilo Coelho. Conversando, dialogando com o prefeito Nilo Coelho, ex-governador da Bahia, bebendo um pouco da sua experiência. E aí nós discutindo e falando, como seria importante se as cidades procurassem as demandas juntas, em conjunto. A gente estava tratando do polo têxtil em Vitória da Conquista. E eu dizendo que Vitória da Conquista a gente não poderia ter nem a fiação e nem a tinturaria, porque a fiação teria que ficar na região de Guanabi, porque é lá que tem o algodão, e a tinturaria teria que ficar em um lugar que tivesse recursos hídricos para isso, que não é Vitória da Conquista, a gente sabe do nosso problema. Aí teve essa ideia, por que não juntar toda a região sudoeste para a gente aproveitar as potencialidades de cada cidade e desenvolver a região como um todo. A constituição de uma estrutura pública como o Integra Sudoeste, com a intenção de promover uma colaboração recíproca para a solução de problemas comuns dos municípios, não é uma ideia nova. A região de Conquista tem um exemplo do consórcio de saúde que administra a Policlínica Regional. E pelo Brasil, a experiência desse tipo de união é amplamente utilizada para a luta em prol de causas municipalistas, a exemplo da Frente Nacional de Prefeitos, que no ato foi representada pelo seu secretário-geral, o prefeito de Petrolina, Pernambuco, Miguel Coelho. A gente vem com o intuito de fazer uma troca de intercâmbio de ideias, de projetos, de ações, escutar também as demandas daqui para que possamos levar dentro do debate da Frente Nacional, que o que a gente quer é gerar emprego, que a gente quer um Brasil mais forte, uma Bahia mais forte, e a gente fica feliz dessa aproximação de 2 cidades muito parecidas, Petrolina e Conquista, podemos até dizer que são cidades irmãs e que tem muito para poder colaborar com o desenvolvimento do nosso Nordeste. O Integra Sudoeste já possui pautas que são comuns aos municípios da região Sudoeste. Dentre elas, destaca-se a criação da barragem do Rio Pardo, um ramal da ferrovia de integração oeste-leste até Vitória da Conquista, a duplicação da BR-116, além da revitalização e ampliação do setor agropastoril. Outras demandas relacionadas aos municípios devem surgir e deverão ser sugeridas pelos prefeitos que vão compor a frente. Todas essas questões podem contribuir para alavancar a economia regional e para o desenvolvimento das potencialidades do sudoeste da Bahia. É muito difícil para os prefeitos isoladamente eles conseguirem reverter indicadores econômicos que são relevantes como a pobreza, desemprego. Basicamente isso depende das políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais, mas basicamente do governo federal. Então, para uma economia de uma cidade crescer, precisa a economia brasileira crescer. Mas você consegue, com a União, fazendo grandes investimentos, como o caso da FIOL, o caso da barragem do Rio Pardo, o caso da duplicação da pista, ramais da FIOL na região. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da Covid-19 na região sudoeste. 34.069 casos confirmados em Vitória da Conquista, 2 casos confirmados de sábado para domingo, 183 casos ativos, 33.300 recuperados, 586 óbitos, ocupação de leitos, 70 de UTI, 74% ocupados,
78 leitos clínicos, 32% ocupados. No município de Jequié, são 17.458 casos confirmados, 7 confirmados de sábado para domingo, 193 casos ativos, 16.887 recuperados, 378 óbitos. Ocupação de leitos, 29 de UTI, 55% ocupados, 58 leitos clínicos, 39% ocupados. No município de Itapetinga, são 5.145 casos confirmados, 7 de sábado para domingo, 41 casos ativos, 4.972 recuperados, 132 óbitos. O município de Itapetinga já vacinou mais de 9.000 pessoas com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de contaminados, óbitos e as internações reduziram após a vacinação. 52,8% da população de Itapetinga já recebeu ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus e 18% já tem a imunização completa, seja com 2 doses ou com a vacina de dose única. Em 6 meses de campanha, a capital da pecuária já vacinou todos os grupos prioritários, entre eles as grávidas. É o caso de Tainá, que tem 25 anos. Hoje eu vim tomar a primeira dose de vacina da Covid. É importante porque a gente já fica sabendo que a gente está imune e também o nosso bebê, né, desde o ventre. Após os grupos prioritários, a vacinação passou a atender a população geral. No momento, Itapetinga está vacinando a população de 30 anos ou mais. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar esse grupo etário o mais rápido possível para que a vacinação seja ampliada para outras idades. A gente está aguardando, né, o recebimento de novas remessas de dose para continuar a vacinação por faixa etária, conforme recomendação da CIB. No momento, a gente está aí com quase 50% dessa população de 30 anos já imunizada. A gente tem, em média, 14.000 pessoas dessa faixa etária, então a gente está finalizando para poder continuar, né, descendo gradativamente a faixa etária da campanha. Segundo a diretora, a vacinação já surte efeito na cidade. O número de contaminados, os óbitos e as internações reduziram após o início da campanha. A gente tem observado que o número de casos ativos, né, reduziu bastante, tem mantido aí em torno de 60 a 50 casos ativos no boletim diário. A gente observou também que o número de óbitos começou a acontecer de forma mais espaçada. Se a gente for olhar também pela questão do número de leitos que a gente tem disponível, chegou a um momento que a gente estava com todos os leitos, né, tanto da UPA como do hospital, ocupados por pacientes aguardando regulação, e hoje os leitos já estão mais vazios. Embora os números da pandemia estejam em queda, os cuidados devem ser permanentes. Rafael segue essa dica à risca, mesmo após o recebimento de 2 doses. E achamos de fundamental importância que, além das vacinas, que se continue com as prevenções, o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, né, até que todos estejam devidamente vacinados. Isso aí, muito importante. Bom, vamos agora falar de Olimpíadas. Está chegando o nosso Momento Olímpico. E aqui com a gente, Igor Novaes, trazendo o dia a dia dos Jogos Olímpicos, quadro de medalhas. Seja bem-vindo, Igor. Konnichiwa, Thiago. Konnichiwa para o pessoal de casa. Vamos falar de mais uma semana olímpica que começa nessa segunda-feira. E olha, falei para você... Final de semana cheio de medalha, né? Graças a Deus, final de semana cheio de medalha. Eu falei para você que sexta-feira eu queria voltar para cá nessa semana, trazendo novidade boa, trazendo medalha para o Brasil. E a gente tem notícia boa aí, tem notícia boa para a delegação brasileira, que são as medalhas que o Brasil conquistou nesse final de semana. Teve ouro, teve bronze e tem mais medalhas chegando essa semana, só falta agora confirmar a cor. Tem que ser ouro. Vamos falar de ginástica. Foi ouro, hein? Ginástica foi ouro. Ginástica foi ouro, a gente tem imagens aí da ginástica, porque a nossa Rebeca Andrade deu um show, se tornou agora de vez heroína do esporte brasileiro, heroína da ginástica, conquistou ouro no salto. E agora ela
está aí marcada, entrou para a história, para o hall dos campeões da ginástica. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar um ouro na modalidade, a primeira mulher brasileira a ser campeã da ginástica artística, e aí a nossa querida Rebeca Andrade entrando para essa galeria de campeões olímpicos. Hoje ela participou da disputa no solo. Ela se tornou a 5ª colocada, infelizmente não conseguiu ficar entre os 3 medalhistas, mas já fez história Importante. E já está aí marcada para sempre na história dos Jogos Olímpicos. E na natação? Na natação teve bronze. Bronze do Bruno Fratos, ele que conquistou o bronze aí nos 50 metros livre. O Bruno Fratos, a gente está vendo aí imagens dele, ele é um cara que conquistou a medalha através da persistência. Como muita gente estava comentando nas redes sociais nesse final de semana, ele não era o nadador mais alto, não era o mais forte, não era o mais talentoso de todos, mas era um grande nome da natação brasileira e já basicamente 10 anos ele está aí sempre disputando campeonatos, sempre entrando para eliminatórias, e esse ano ele conseguiu se classificar por antecipação para as Olimpíadas e ainda conquistou essa medalha de bronze. Claro, mais uma vez a natação trazendo medalhas para o Brasil. Coisa boa. E a gente tem informação sobre o boxe? Temos informação do boxe também, porque nós temos mais uma medalha garantida. Depois do Abner Teixeira, também o baiano Herbert Conceição conquistou aí uma vaga nas semifinais e por causa disso tem direito à medalha. Eu expliquei aqui na semana passada, mas vale ressaltar. Quem está na semifinal tem medalha garantida, porque nós temos 2 medalhistas de bronze no boxe. E a gente vai ter aí a disputa do Herbert Conceição contra... Eu anotei o nome do russo, que é muito complicado. Gleb Serochevich Bati. Que nome, hein? É o atleta russo que vai enfrentar o Herbert Conceição agora nas semifinais. Se perder, tem bronze garantido. Se vencer, vai para a disputa do ouro. E natação? Na natação a gente teve aí o Bruno Fratos, mas infelizmente... Natação já falei. Na verdade, a gente já falou sobre natação. Já falou. É o tênis. Vamos pro tênis. Pro tênis, porque teve bronze no tênis, teve medalha. As meninas, a Luísa Pigossi, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi venceram de virada, 2-1, a dupla russa, formada pela Verônica Kurdemetova e a Helena Vesnina, uma dupla muito experiente, está ali no top 50 da WTA. Venceram aí 6-4 para a Rússia no primeiro set, 6-4 para o Brasil no segundo e 11-9, um set gigante. Aí o terceiro set que deu a vitória e a medalha de bronze inédita. É o melhor resultado do tênis brasileiro em Jogos Olímpicos. Que bom. Vai trazer pra gente os resultados, tudo que aconteceu nesse final de semana. Vamos lá, fazer um resumão do que aconteceu de sexta-feira à noite pra cá, porque a gente teve vitória do voleibol masculino e feminino. No masculino foi aquele jogo imenso. Jogão, hein? Contra a França, um jogaço, 2h50 de partida. O Brasil venceu por 3-2. O primeiro set foi brasileiro, 25-22. No segundo set, que durou 51 minutos, a França venceu por 39-37. A gente depois teve uma vitória do Brasil por 25-17, 25-21 para a França, e o set de desempate também foi grande, 20-18. E hoje pela manhã nós tivemos a vitória do Brasil sobre o Quênia. A seleção queniana é semiprofissional, foi mais um treino de luxo, já que o Brasil estava classificado já para a próxima fase, vai enfrentar a Rússia nas quartas de final do torneio olímpico de voleibol feminino. A gente teve aí a vitória do Brasil por 3-0, 25-10, 25-16, 25-8. Mas as meninas estão voando. Estão voando. Foi um treino de luxo, a verdade foi essa. Foi um treino de luxo, uma vitória fácil para a seleção brasileira. E tanto é que as reservas que jogaram, a movimentação foi mais no segundo set. Agora eu vou destacar o atletismo, que a gente não teve o Brasil chegando entre os medalhistas nos 100 metros rasos, mas é a prova de ouro das Olimpíadas. É a prova que todo mundo para prestar atenção. Nos 100 metros rasos feminino, o pódio completamente jamaicano. As 3 medalhistas foram da Jamaica. Era disputa entre elas, né? É um campeonato à parte. Virou um campeonato à parte ali entre as jamaicanas. Nos 100 metros feminino, a gente teve vitória da Elaine Thompson, com um tempo de 10 segundos e 61 milésimos, recorde olímpico, inclusive, para ela. Segundo lugar para Shelly Ann Fraser-Price, que foi a líder das eliminatórias. Ela fez o melhor tempo na fase classificatória dos 100 metros, mas ficou com a prata. E o bronze também para a jamaicana Shericka Jackson. Já no masculino, tinha aquela pergunta, quem vai substituir Usain Bolt, o raio? E a resposta vem da Itália. O Marcel Jacobs, da Itália, apesar do nome, é italiano. É filho de pais americanos, mas é italiano.
Ele venceu com um tempo de 9 segundos e 80 centésimos, não bateu o recorde do Usain Bolt, que é de 9,69. O segundo lugar foi para os Estados Unidos com o Fred Kerley e o terceiro lugar para o André Degrasse, do Canadá, que repete o bronze de 2016. Bronze em 2016 nos 100 metros, bronze agora também em 2021. Pois é, vamos ver agora o quadro de medalhas? Vamos para o quadro de medalhas, porque a gente teve mudança. Olha só os Estados Unidos chegando aí de novo. Essas 3 posições aí sempre mudam, né? Sempre mudam. Os mesmos países, mas sempre mudando as posições. A China continua na liderança com 28 medalhas de ouro, 16 de prata, 15 de bronze, 59 no total. Depois vem os Estados Unidos com 21 medalhas de ouro, 24 de prata, 16 de bronze, 61 medalhas no total. Em terceiro, o Japão com 17 de ouro, 6 de prata, 10 de bronze e 33 no total. Aí vem a Austrália, que agora assumiu a 4ª posição, ultrapassou aí o comitê russo, 14 medalhas de ouro, 4 de prata, 14 de bronze e 32 medalhas no total. Aí vem o comitê russo com 12 de ouro, 21 de prata, 16 de bronze e total de 49. E o Brasil agora com 10 medalhas. O Brasil, inclusive, já é líder do quadro de medalhas sul-americano. Só a Rebeca Andrade já tem mais medalhas que a Argentina. Olha. Toma aí, hermanos. Você gosta da Argentina, hein? Ah, eu amo. O Brasil é 18º com 2 medalhas de ouro, 3 de prata, 5 de bronze, 10 medalhas no total. A gente pode chegar a 20? Podemos chegar a 20. Essa semana vai ser uma semana histórica para o Brasil. A gente está em disputas de medalha em vários esportes, inclusive a primeira semana dos Jogos Olímpicos já entrou para a história como uma semana que teve mais medalhas para o Brasil na história das Olimpíadas. A segunda semana agora é para a gente escrachar de vez e bater recordes. Estamos chegando. Vamos para a agenda. Vamos para a agenda porque tem muita coisa legal para a gente acompanhar entre hoje e amanhã. Hoje, às 9 da noite, a gente tem eliminatórias do atletismo masculino. A gente vai ter aí a representação brasileira no salto triplo, 1.500 metros rasos, lançamento de disco, 400 metros e nos 200 metros. Às 9h44, aquele horário cravadíssimo. Os baianos, hein? Baianos na disputa da canoagem em velocidade masculino. Vamos ter aí o Jack Godman, ele é de Itacaré. E a gente vai ter também o Isaquias Queiroz, de Ubaitaba, atual medalhista olímpico, maior medalhista brasileiro em uma única edição de Jogos, tentando repetir o feito agora em 2020. Agora vem o ouro. Tomara. Às 10 da noite a gente tem vôlei de praia, Brasil e Suíça, dupla brasileira, com a Ana Patrícia e a Rebeca enfrentando a dupla suíça com a Joana Heidrich e a Anouk Verger-Depré. Vamos para o calendário aí de amanhã, a agenda de amanhã, porque 1h da manhã, atenção, vamos acordar para Brasil e Japão no vôlei masculino. Meus amigos, vamos ter aí momentos de tensão, porque o vôlei tá sendo teste para cardíaco para todo mundo. 1h10 da manhã tem luta olímpica, categoria até 62 quilos, feminino. Laís Nunes e Taib Hussein, da Bulgária. Esse confronto é válido pelas oitavas de final. Estamos no mata-mata aí da luta olímpica. Às 5 da manhã a gente tem boxe feminino, peso leve. Vamos ter aí a Beatriz Ferreira enfrentando a Kaikona Rodrikova do Uzbequistão. Se ela vencer esse confronto, mais medalha garantida para o Brasil. Vai para as semifinais, já garante então, medalha. Um bronze já. A gente vai ter também no boxe, lembrando, às 6h18 da manhã tem o peso leve com Wanderson Oliveira e o Andy Cruz de Cuba. São 2 confrontos Brasil e Cuba que a gente vai ter pela manhã também. No boxe, e às 6h50, já pelas semifinais, o Abner Teixeira enfrenta o Julio Lacruz. E tem futebol masculino, às 5 da manhã, semifinais Brasil e México, para a gente espantar fantasmas. O México tirou a medalha de ouro do Brasil em Londres em 2012 e agora é para a gente Vamos tirar o México e vamos ganhar a medalha de ouro. Tomara, tomara. A gente está torcendo por isso. Seleção brasileira em campo aí na manhã de amanhã. Igor, obrigado. Você aqui com a gente, trazendo essas novidades, essas coisas. Coisa boa de ouvir, hein? O Brasil ganhando medalha. E tomara que das próximas intervenções minhas aqui seja com mais notícia boa, com mais medalha. Sayonara, Thiago. Sayonara, pessoal de casa. A gente vai ficar na torcida. Hoje é dia de todo mundo ficar ligadinho na televisão. Exatamente. E acompanhar o Brasil, a tentar passar à frente e ganhar as medalhas. Exatamente. Gambaré, Brasil! Vamos lá, até mais. Até mais. É hora de falar sobre o tempo. Os próximos dias devem ser mais gelados ainda. O repórter Gabriel Pires conversou com o climatologista Rosalvi Lucas. Acompanhe. É isso, o frio chegou aqui em Vitória da Conquista nesse último final de semana. As temperaturas despencaram repentinamente, chegando aos 12 graus e 10 graus de sensação térmica. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o professor Rosalvi, climatologista. Professor,
qual foi o motivo para as temperaturas despencarem nesse último final de semana? Na verdade já vem despencando desde mais de 20 dias atrás, mas essencialmente nos últimos dias despencou porque a umidade está muito baixa e a massa de ar polar que está vindo da Antártica, que está na nossa direção, ela está vindo com toda intensidade. Então quando ela encontra um ambiente com baixa umidade, então ela vem com toda aquela intensidade que a gente percebe e justamente é uma das explicações que a temperatura está muito baixa. Foi um final de semana de muito frio, o pessoal teve que tirar os agasalhos do guarda-roupa para usar, também muitas nuvens no céu. Vai continuar assim para as próximas semanas? Sim, eu não sei se ainda bem ou infelizmente, mas para quem gosta de frio, essa massa de ar polar ela vai perdurar até mais ou menos daqui uma semana. E vem outras massas também depois dessa, e sempre com intercalação de alguns períodos de temperatura relativamente elevada, mas no geral a temperatura de agosto ela vai ser muito baixa. Inclusive o mês de julho de 2021 ele é bem mais frio, está sendo bem mais frio do que o julho de 2020. Então esse mês de agosto vai ser muito frio e a baixa umidade, né, professor? Baixa umidade. Isso mesmo, e com alguns períodos intercalados desse calor que a gente está sentindo, mas no geral, no total, as temperaturas vão ser baixas sim. Ok, professor, muito obrigado. Tá aí, pessoal, o frio vai ser forte aqui na região sudoeste, está sendo forte aqui na região sudoeste. Voltamos ao estúdio. Então a gente vai ver agora a previsão do tempo para Conquista e outras cidades da região sudoeste. O frio permanece neste início de semana em Vitória da Conquista. A tarde será de sol com aumento de nuvens e à noite o tempo fica nublado. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima não passa dos 23 graus. Terça-feira com tempo parcialmente nublado durante a manhã. Já na parte da tarde e à noite o tempo ficará nublado. Os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus. Não há possibilidade de chuva nesta quarta-feira e o tempo será de sol com aumento de nuvens. A menor temperatura será de 13 e a maior de 24 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Sol e aumento de nuvens pela manhã na cidade de Itapetinga. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A cidade registra a mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia em Jequié. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Tempo estável na cidade de Planalto. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Depois do intervalo, o ESB e Defensoria vão realizar a primeira edição virtual do casamento LGBTQIA+ coletivo. E também as barragens que abastecem Vitória da Conquista estão com 86% da sua capacidade, que é considerado baixo. É um instante só, a gente volta já. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Nessa pandemia, a regra é só sair de casa para coisas fundamentais e doar sangue é uma delas. Por isso, a Imob está tomando todos os cuidados, com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. O ESB Notícias está de volta. Agora a gente vai fazer um giro e trazer para você as principais notícias do dia com o estudante de jornalismo Andressa Oliveira. Olá, Tiago. Olá para você que acompanha o ESB Notícias. Nesta segunda-feira não haverá aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Vitória da Conquista.
A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na sexta-feira 1.692 doses de vacinas que serão destinadas exclusivamente à vacinação da primeira dose para a população da zona rural do município, com o intuito de equiparar com o ritmo de vacinação da cidade e atender às faixas etárias que estão em atraso em algumas localidades. A vacinação nos pontos fixos da cidade acontece nesta segunda-feira apenas para a segunda dose das vacinas AstraZeneca dos laboratórios Fiocruz e Oxford e Coronavac do laboratório Butantan, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, atendendo as pessoas que têm data de retorno agendada para o dia 3 de agosto ou datas anteriores. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia divulgou o novo calendário de prazos e procedimentos para condutores de registro de veículos novos e transferência de propriedades de veículos em todos os municípios baianos. Segundo o Detran, o calendário passa a valer a partir desta segunda-feira. A norma também trata do registro de veículos. Os carros 0 km adquiridos entre 12 de fevereiro e 1º de agosto deste ano deverão ser registrados e licenciados até 31 de agosto de 2021. Para a transferência de propriedade de veículos seminovos adquiridos entre 28 de janeiro e 1º de agosto, o prazo é até 30 de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a partir desta segunda-feira, o Centro de Atenção Municipal Covid-19 funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite e aos sábados, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde. Com a modificação do horário de funcionamento do Centro Covid, a Prefeitura informou que a quantidade de médicos e enfermeiros será ampliada para a realização dos atendimentos. Uma força-tarefa da Prefeitura de Vitória da Conquista, formada pela Guarda Municipal e por fiscais da Secretaria de Serviços Públicos e Vigilância Sanitária, atuou junto com a Polícia Militar na Operação Pacto pela Vida, que flagrou e encerrou, na madrugada desse sábado, 3 festas clandestinas com aproximadamente 500 pessoas cada uma. As festas irregulares aconteceram próximo ao povoado da Estiva e ao loteamento Vila Elisa. Durante a realização das festas, foram flagradas aglomerações e pessoas sem máscaras de proteção, comportamentos que aumentam o risco de disseminação da Covid-19 e descumpre os decretos estadual e municipal de restrições por causa da pandemia. Os locais foram interditados e 4 pessoas foram encaminhadas ao Distrito Integrado de Segurança Pública. A TV UESB e Rádio UESB FM realiza mais uma edição da campanha do agasalho. Vitória da Conquista é conhecida pelas baixas temperaturas durante o inverno e, com o intuito de ajudar pessoas em vulnerabilidade social, a emissora está recebendo roupas como calças, blusões, mantas, meias, toucas e cobertores novos ou usados em bom estado de conservação. As doações também podem ser retiradas no local que o doador desejar. Para isso, você pode agendar pelo telefone 3424-8766. Aqueça alguém com a sua solidariedade. Volto com você, Tiago. Obrigado, Andressa. As barragens que abastecem Vitória da Conquista estão com 86% da sua capacidade. A direção da Embasa considera esse nível baixo. A situação deve se normalizar com a chegada da primavera. As barragens Água Fria 1 e 2 abastecem os municípios de Vitória da Conquista, Anagé e 40% da água que é utilizada em Barra do Choça. As represas têm capacidade para armazenar 6 milhões e 500 mil metros cúbicos de água. No momento, as barragens Água Fria 1 e 2 estão com 86% de capacidade e recebendo transposição de água do Rio Catulé. Se esse nível continuar baixando, também vão receber transposição de água do Rio Gaviãozinho. O nível de 86% se deve ao longo período de estiagem no sudoeste da Bahia. Segundo a estação meteorológica da UESB, de janeiro a junho de 2021, choveu aqui na região 132 milímetros a menos do que era previsto. Nós já entramos há algum tempo, já foi acionada a captação provisória de transposição do Rio Catolé. As chuvas não têm ocorrido conforme é registrado, previsto na previsão no site de previsão do tempo. Então a chuva tem sido abaixo do normal. Como estamos no inverno, estação de poucas chuvas, a indicação é de economia, evitando lavar quintais,
calçadas e carros com água corrente. Independente da situação, se está chovendo, se não está, é super importante que a população se conscientize que deve evitar o desperdício, que deve gastar apenas o necessário. A tendência é que o nível de água nas barragens se normalize a partir de setembro, com a chegada da primavera, quando as chuvas devem voltar com força. Outro auxílio na capacidade hídrica da região será a barragem do Catulé, que tem previsão de ser entregue em 2022. A nova represa vai captar 24 bilhões de litros de água. A obra está em andamento e a previsão é ser concluída no próximo ano, 2022. Vai aumentar a capacidade de acumulação de reserva de água e, com isso, dar uma tranquilidade maior à população dessa cidade, Barra do Choça, Vitória Conquista e Belo Campo. Com as recomendações de distanciamento social impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, até as cerimônias de casamento se adequaram à nova realidade. Aqui em Conquista, a Clínica de Direitos Humanos da UESB, em parceria com a Defensoria Pública da Bahia e a Ouvidoria Cidadã, realizará a primeira edição do casamento LGBTQIA+ coletivo. As inscrições dos casais homoafetivos que desejam oficializar a união devem ser feitas entre hoje até o dia 8 de agosto. As inscrições para a primeira edição virtual do casamento LGBTQIA+, começam no dia 2 de agosto e seguem até o dia 8 de agosto. A ação é promovida pela Defensoria Pública do Estado. Por conta do isolamento, das regras de distanciamento social e da pandemia que a gente está vivendo, para que essas demandas não ficassem represadas, a gente tem que usar aí de toda a criatividade dos meios tecnológicos disponíveis para poder satisfazer essa demanda. E aí pensamos em editar essa versão virtual do evento. A iniciativa tem o apoio da Clínica de Direitos Humanos da UESB. A entidade se mobilizou em torno da causa desde antes da pandemia, ajudando a construir coletivamente, junto à DPE, o evento. Além disso, dando suporte a possíveis interessados com a documentação necessária. Todas aquelas questões relacionadas ao casamento, como proclamas, registro, um mora aqui, outro mora lá, tem a dificuldade de arranjar documento, tudo isso iria ser muito difícil para a pessoa fazer sozinho por si só. Então, junto com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Clínica de Direitos Humanos da UESB resolveu encampar, abraçar essa causa e fazer com que todas as pessoas que quisessem, perdessem, vamos dizer assim, esse medo de ir atrás dos documentos, de fazer o casamento acontecer, e a gente está dando um empurrãozinho para que não só essas pessoas tenham o direito de fazer o que eles desejam, de se unir matrimonialmente no civil, mas principalmente mostrar para a sociedade que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que as pessoas que têm orientação sexual diversa possam também se unir maritalmente. Para se inscrever, os interessados que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, devem ser maiores de 18 anos, residirem em Vitória da Conquista e não se esquecer de enviar e-mail para casamentoLGBTQIA@defensoria.ba.def.br, informando os nomes completos do casal e, em anexo, deve conter os documentos de identidade e comprovante de residência. A realização desse casamento coletivo de pessoas LGBTQIA+, só é possível graças ao avanço do entendimento jurídico que garante aos casais homoafetivos os mesmos direitos dos casais heterossexuais, depois de decisão do STF datada de 2011, que reconhece que as pessoas do mesmo sexo podem sim constituir família. O STF reconheceu que as uniões homoafetivas elas mereciam a mesma proteção das uniões heteroafetivas. No entanto, é inegável que a população LGBTQIA+, ela ainda é objeto de preconceito e discriminação, E eventos como esse, eles sem dúvida ajudam no enfrentamento do que a gente pode chamar de um sistema heteronormativo, para o qual apenas há um tipo de família possível, marginalizando todas
as outras formas possíveis de constituição familiar. É importantíssimo que a gente tenha o respeito aos direitos das pessoas LGBTIQI+, principalmente porque nós estamos numa pandemia em que as pessoas querem se unir, estão mais próximas, só que os empecilhos de distanciamento, né, em relação ao seu direito, o acesso à justiça fica dificultado também por causa da pandemia. E o SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, uma ótima semana, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.